eu no meu coração, pedi a Deus para mim não pregar essa palavra, mas o Senhor testificou e saiba que falou profundamente comigo. Nós vamos entender o verdadeiro, o profundo, maravilhoso e poderoso amor de Deus para conosco nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Não vou nem esperar colocar aqui para nós ganharmos tempo, e está na versão viva. Quem creu, Isaías 53, quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós ele não tinha beleza alguma, não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que não agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós achamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelha. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado, humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro, como a ovelha fica muda diante de quem corta sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Querido, o livro de Isaías foi escrito aproximadamente no século 8 a.C. Isaías era um profeta maior, que ajudava e profetizava ali nos reinos, e um dos tais era Ezequias, aqueles que foi acrescentado 15 anos. Aquele reinos ali Isaías profetizava, e ele teve essa visão de Jesus, o Salvador, e ele teve uma visão antecipada do que haveria de acontecer. Isaías é um dos capítulos mais poderosos, principalmente o 53, porque ele vai mostrar a soberania de Deus. Tudo Deus é soberano. Mas antes de nós falarmos dessa questão de Isaías, nós vamos lá em Mateus 26, onde Judas vendeu o nosso Jesus por 30 moedas. E se nós analisarmos, quando a gente passa por essa passagem de Judas, a gente fica chocado, revoltado. Como é que pode vender o meu Senhor por apenas 30 moedas? O nosso Salvador, que não tem valor. E a gente fica revoltado mesmo. Mas de fato, quando nós praticamos o que Coríntios 11 fala, de examinarmos, nós vemos que nós fazemos pior do que Judas. Nós também o vendemos, o negamos. Nós negamos ele quando a gente mente, fofoca, quando a gente deixa de fazer a obra, quando a gente ainda faz sem a devida responsabilidade. A gente vê Judas, porque a nossa tendência é olhar o erro do próximo. Mas hoje o Senhor quer mostrar o verdadeiro amor, mas quer limpar nós de dentro para fora. Nós hoje estamos passando o último dia aqui, mas vamos começar o primeiro dia muito melhor do que nós fomos em 2024. O Senhor quer mostrar hoje como Ele nos amou e o que Ele quer de nós, que é um coração puro, limpo, um coração voltado ao Senhor.
A gente tem a tendência de jogar Judas como o verdadeiro traidor. Mas a gente trocando Jesus às vezes por tão pouca coisa. Olha a igreja vazia. Meu Deus, será que todos estão viajando? Ou será que, em vez de vir para a igreja, eu fui convidado a uma festa? A gente tem que rever os nossos conceitos. Temos que analisar. A gente acha que nós estamos bem com Cristo, mas verdadeiramente nós temos que olhar internamente e se limpar dia após dia, porque é breve a vinda do Senhor. Hoje nós estamos à mesa, Ele está aqui, e uma coisa eu falo com certeza: essa palavra veio do reino dos céus, e eu estou cheio de Deus nessa noite. Eu estou aqui pegando fogo, e eu vou entregar tudo que Deus me deu para a igreja. Isaías 53, ele demonstra esse amor. Mesmo Judas o traindo, Jesus ainda foi amoroso, porque Judas ele sabia tudo que ia passar. Judas teve o privilégio de ceiar com Cristo, de ouvir os ensinamentos de Cristo. Isaías viu esse sofrimento antecipado. Ele mostrou como Cristo nos amou, como Deus nos amou. Se nós olharmos agora para João 3,16, vai mostrar o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Único. Mas se nós analisarmos por esse sacrifício, Jesus deixou de ser único para ser primogênito. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Nós também somos filhos de Deus pelo amor de Cristo Jesus. Eu acho que a igreja toda não entendeu. Jesus deixou de ser único para ser primogênito, porque nós também somos filhos de Deus. O amor de Jesus foi grande. Ele se esvaziou de si mesmo para aguentar todo o sofrimento que era dado para mim e para você. Ele tomou a nossa dívida e falou: eu pagarei. João 1,12 vai falar: contudo, aos que receberem e crerem em seu nome, deram autoridade de se tornar filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Jesus foi chicoteado. João 19, do 1 vai dizer que Pilatos mandou chicotear. Se analisarmos, Jesus, um justo, inocente, foi colocado ao lado de um salteador, um ladrão, um assassino, chamado Barrabás. E ali deu-se o poder à multidão fazer o certo. Mas nós, que vemos da geração adâmica, temos a tendência de sempre ir pela maioria. E como todo mundo gritou crucifica, crucifica, ficou em uma só voz. Se você analisar, quando um grupo começa a gritar algo, todos começam a gritar. Como, pastor? Me explica. Esteja no restaurante, se um grupo começa a cantar parabéns, todo o restaurante vai cantar parabéns. E aí tem um problema do mundo. Quando a gente vai pela maioria, a gente começa a parecer com a maioria. Mas temos que saber que nós somos a diferença que esse mundo necessita e precisa para conhecer o verdadeiro amor de Deus. Nós somos diferentes. Nós não andamos com a maioria, mas nós somos a maioria. Por mais que você seja um, mas se você é um com Cristo, você é a maioria, e Deus te dá o poder de fazer milagre acontecer, pelo poder que há no nome dele. Glória a Deus. Essa questão da maioria me lembra um exemplo de uma professora que quis fazer com os seus alunos.
Ela viu que chegava alunos atrasados e falou com todos. Pegou uma pasta vermelha e falou para todo mundo: eu vou falar que essa pasta é verde, e todos vão falar que essa pasta é verde. E nisso aconteceu. Chegou um aluno atrasado e a professora falou: o que é essa pasta? Um aluno falou: é verde. O aluno chegou atrasado e falou: mas estou vendo que é vermelha, mas calado ficou. O outro falou: é verde. O outro falou: é verde. Até que chegou a vermelha, a professora: o que é? Ele é verde. O que ela quis falar? Cuidado com a maioria. Cuidado com a maioria. Às vezes a maioria está falando que o mundo é o melhor local, mas entenda: você não é do mundo. Deus pagou um alto preço pela sua vida. Você é cidadão do céu. O Senhor fez esse sacrifício para que você seja livre em 2024, em 2025 e por toda a eternidade morar com Deus. Não deixa a maioria tirar o seu foco, o alvo que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas voltando, o modelo de chicote usado pelo Senhor tinha 3 vias, e tinha os ossos. Ele levou 39 golpes, dá mais ou menos 117. Só que quando batia, tinha um prego que arrancava a pele. Esse foi o sofrimento de Jesus. Arrancava a pele literalmente. Estudiosos falam que só essa chicotada, só ela fazia um homem desmaiar. Você quer ver um negócio? Às vezes a gente está com tanta dor que a gente quieta, fica quietinho, não quer sair da cama. A gente fica ali desesperado e às vezes até desmaia. Mas Jesus tinha um propósito. Ele aguentou firme aquela dor. Você pode imaginar, cada chicotada foi o meu e o seu pecado que ele estava aguentando firme no propósito. E todo mundo falando: vai desistir. E o inimigo falando: ele vai desistir. Como o inimigo queria que ele desistisse? Ele tinha autoridade para mandar os anjos ali acabar com tudo. Mas se ele o fizesse isso, nós não seria livre, porque o nosso preço não seria pago. O nosso preço teria que ser pago na cruz. Mas ele sofreu. Ele foi sofrendo. Segundo especialista, esses tremores, esse desmaio por causa de hemorragia intensa, dava porque o fio do braço começava a reagir. Essa chicotada doía da cabeça aos pés. Depois disso, ele ficou preso e colocaram o roupa. No outro dia, como se não bastasse, arrancaram a roupa. Se tivesse alguma ferida sarando, arrancaram tudo. O que eu quero que você entenda é o verdadeiro, o poderoso, o maravilhoso amor de Deus para você. Eu quero que você entenda que você é amado. Você não vai aceitar a partir de hoje alguém falar que você não vale nada. Você não vai aceitar dizer que você não é ninguém. Você é um cidadão do céu. O Senhor morreu por mim e por você. Você tem um grande valor. Não aceita o inimigo te julgar, te culpar, te apontar. Ele é um derrotado e você é livre para adorar o nome do Senhor nessa noite, nesse dia, em 2024. Adore e exalte o Senhor, porque Ele te livrou. Meu Deus, até aquele espinho, o especialista falou que era conhecido como uma árvore chamada espinho de Cristo Sírio. Era uma árvore, nós tínhamos aqueles espinhos pequenininhos que geralmente a gente coloca ali perto da casa para ninguém chegar. É bem pequenininha, vê essa microfone por favor, William. É bem pequenininha, mas esse não, esse foi escolhido a dedo. Era um espinho grande, porque quando colocou, começou a ferir a cabeça do nosso Senhor, de tal forma que sangrava, de tal forma que talvez poderia até penetrar, tanto que o nosso Jesus sofreu por nós. Querido, talvez você, mas meu pastor, no último dia eu queria ouvir bênção. Eu não vou falar em casa, eu vou falar do verdadeiro amor que Deus tem por nós. Eu vou correr um pouquinho, que nós vamos orar.
Passando um pouquinho, e aí nós vamos chegar no nosso texto inicial, o caminho do Gólgota, aonde ele foi desprezado, aonde ele já estava cansado, humilhado, ele foi pisoteado, esbofetado, carregando uma cruz que não era dele. Barrabás parecia um cavalo de grande, aquela cruz pesava. Tanto é que no caminho pegaram o sirineu chamado Simeão, ajuda, leva. Eu imagino, estou dizendo eu, pastor Júnior, imaginei, ele falou, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Olha o tamanho dessa cruz, porque o nosso Jesus já não estava aguentando o peso. Ele ia levar, mas tão pesada que estava, pediram para o Simeão levar. Eu imagino o inimigo agora tocando todas as pessoas ali, para tentar fazer Jesus desistir, para tentar fazer ele bradar, porque Jesus tinha poder, ele se esvaziou, mas ele poderia voltar com o poder. Mas ele carregou todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, estava sobre ele. Jesus era formoso, líder, Jesus pregava, arrastava a multidão. Agora era uma pessoa com roupa rasgada, esbofeteado, roxo, sangrando. Ninguém tinha vontade de ficar perto. Isso que Isaías viu no século 8, muito tempo antes de Cristo. Ninguém queria ficar perto. Aquela multidão se apavorou, todo mundo saiu. Aquele que tinha multidão agora é rejeitado. Tudo isso ele passou por mim e por você. E aqui nós vamos chegar na cruz. Eu vou adiantar para nós chegar na cruz. Na cruz também teve sofrimento. A cruz não era para ele. Vocês se lembram que eu falei? Teve que esticar os ossos para pregar, para pegar a estaca na mão, o prego, puxar os ossos do nosso Senhor. E depois disso tudo, ele falando, eu estou fazendo. Aí vem um abençoado, que está lá em Mateus 27, salva a ti mesmo e desce da cruz. Ei, ingratidão é a pior coisa. Ingratidão é a pior coisa do ser humano. Às vezes você está ajudando o próximo e o que veio é gratidão. Imagina o nosso Senhor que está se entregando e ainda alguém vem e faz isso. Mas o nosso Senhor sabia do propósito que Deus colocou no coração dele. E Lucas 23, 34 vai dizer, Pai, perdoa, porque não sabe o que fala. Ele preferiu atribuir sobre si a atitude de perdoar até o fim. Amém. Queridos, eu quero que vocês entendam. Nós estávamos negando, nós estávamos rejeitando ele. Era um líder, mas eu vejo que quando a pessoa está líder, nós estamos lá, mas se deu problema no líder, eu não fico perto, agora ele é um perdedor. Nós estávamos rejeitando, mas mesmo assim ele estava nos perdoando por cada atitude que nós fizemos. E eu vou mais um pouquinho para frente. Antes disso tudo, antes de Isaías ver isso, antes de Jesus saber que ia passar por isso, e aí nós vamos chegar num denominador comum. Ele instituiu a ceia. Lucas 22 vai dizer, ele estava esperando ansiosamente por essas horas, porque ele tomou o cálice, ele tomou o pão e deu graça. Entenda, ele sabia que ia passar esse sofrimento para que nós fôssemos livres, mas antes disso ele instituiu a ceia para que possamos participar, fazendo memória dele até que ele venha. Por isso eu quero falar uma coisa muito interessante. Às vezes a gente não participa da ceia e aparenta até ser normal. É normal, não participo hoje, hashtag estou chateado, estou triste hoje. Entenda, essa dor, esse sofrimento foi para você ser livre e participar da ceia. Nós somos um corpo em Cristo. Nós estamos sendo preparados, moldados para morar com Ele lá no céu.
Entenda que nada pode separar você do amor de Deus. Não é angústia, depressão, nada. O amor de Deus por você é grande. Nada que você imaginar nesse mundo pode separar. Agora, por favor, examine a si próprio e beba desse caso. Mas não deixe que coisas fúteis. É porque eu falei com a minha mulher, eu dei uma gritada, eu não vou participar. Meu irmão, eu não posso deixar que uma briga com a minha mulher seja maior do que o sacrifício que Cristo fez por mim. Em nome de Jesus, o próprio Cristo está na casa e Ele tem poder para perdoar. O nosso Deus morreu e ressuscitou para dizer que nós somos livres e Ele perdoa ainda pecado. Nós somos livres para adorar o Senhor. Não posso deixar encrenca, fofoca, pequenas coisas me atrapalhar minha comunhão com Deus. Entendo o que eu quero falar nessa noite. Aleluia. A sua ligação com Deus não pode nada tirar a tua paz. É coisas pequenas desse mundo que tenta tirar, mas aniquila. Mostra para essas coisas o tamanho do teu Deus, mostra o tamanho do sacrifício, mostra o que Deus fez por você. Deus te deu poder para você expulsar demônio da sua vida. Pois bem, queridos, eu vou ser muito rápido. Jesus passou toda a situação, ele sabia que valia a pena, porque ele sabia que no dia 31 de 12 de 2024 tinha um povo eleito lá em Samambaia que ia adorar o nome dele em espírito e em verdade. Hosana ao Deus. Louvado seja o nosso Senhor. E eu não vou mais prolongar por causa do tempo. Eu só vou dizer que ele sofreu. Ele passou por isso tudo. Ele morreu. Mas por que ele morreu, pastor Júnior? Porque o salário do pecado é a morte. Ele carregou os nossos pecados e ele se entregou para dizer: eles são livres, está pago. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. O nosso Deus vive. O nosso Deus vive. Ele vive. Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa. Ele cuida da sua família. E Ele já está cuidando dia após dia de 2025 na sua vida. E eu finalizo dizendo: Salmista 24: levantai o ponto das vossas cabeças, levantai a entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso de guerra. Ele é o Rei da Glória. Ficamos em pé. Já vai dar meia-noite. Mas eu quero, porque às vezes a gente planeja uma coisa, mas Deus faz outra. Eu quero dizer, querido, nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode separar do sacrifício que Deus fez para você. Ministério do Louvor já toma a posição. Nada. Porque o que Deus fez foi para falar claramente nessa noite: você é livre. Mas pastor, eu estou ruim, o negócio está complicado aqui. Não tem problema. Seja homem corajoso, seja mulher corajosa. Se você quiser vir aqui à frente